Quando eu conversei com o André sobre a possibilidade de fazer uma palestra para vocês, a minha ideia foi mudar um pouquinho o foco da discussão que todo mundo costuma ter sobre pagamentos. A ideia é levar um pouquinho o nível e não pensar mais só no vamos pensar em mudar a cor do botão de vermelho para verde para ver qual que converte melhor. A ideia é otimizar todo o processo de pagamento para aumentar a receita. Então esse é o tema da palestra. Eu fiz baseado num estudo que a Adyen fez junto com a Edgar Dunn em âmbito global, então tem uns insights bem interessantes para vocês. Rapidamente sobre a Adyen. A Adyen é uma plataforma holandesa de soluções de pagamento, é uma plataforma multicanal. Hoje a gente processa transações no mundo inteiro, a gente tem diversos escritórios no mundo inteiro. Toda a plataforma é própria, inclusive o módulo Magento que a gente desenvolve, a gente continua melhorando esse módulo a cada inovação que a gente enxerga no mercado. E como eu falei, é uma plataforma única para todos os canais. Edgar Dunn é uma empresa de consultoria focada em meios de pagamento. É uma empresa com mais de 30 anos de mercado, então tem uma certa credibilidade e grande conhecimento nessa indústria em mais de 20 países. A gente chega num ponto importante, por que pagamento é tão importante para o e-commerce? Obviamente é receita, mas a gente costuma pensar numa cadeia de e-commerce em blocos. Então eu tenho vários blocos que são peças do meu e-commerce e o pagamento é sempre o final. O maior problema aqui é que se você não fizer um pagamento ao último bloco bem, todo o tempo que você gastou investindo em marketing, investindo em plataforma, em melhorias, ele morre ali. Então ele passa a ser um tempo perdido. Então a área de pagamentos ela é muito mais importante do que só autorizar e capturar uma transação. A gente separou a análise que a gente fez em 8 práticas, 4 delas voltadas à interação do usuário e 4 delas voltadas ao processamento em si, para a gente conseguir de fato dividir o problema e tentar achar uma solução melhor para cada um desses processos. Otimizar o design, todo mundo sabe o quão importante é. Atender a demanda com forma de pagamento local, eu preciso conhecer o mercado que eu estou e entender quais são as formas que mais se adequam a essa realidade. One Click Payments é fato que tem um aumento de conversão, principalmente com produtos em compra por impulso. E a utilização de 3D Secure, que é um produto novo aqui no Brasil, mas é interessante. Aqui a ideia, como eu falei, não é pensar na cor do botão, se é vermelho ou se é verde, para ver qual que converte melhor. É experimentar uma interação nova com o usuário, o que é interessante e qual que converte melhor. Só o botão não faz muita diferença, o ambiente é o mesmo. Então a ideia aqui é testar o ambiente e ver desses dois, o famoso teste AB, qual que converte melhor. Além disso, é sempre interessante pensar quando a gente tem multicanal, olhando uma mobile store, além do e-commerce, que o design responsivo faz muita diferença. Aqui no gráfico do lado dá para perceber qual que é o impacto de um design responsivo num tablet Android, num celular Android, num iPad e num iPhone. Então é muito importante se atentar a esses pontos e não só fazer uma M-Page para o seu e-commerce. Isso de fato quebra a experiência de usuário. Atender demanda com forma de pagamento local. Esse estudo a gente fez com um player chamado Photobox em alguns países da Europa para identificar qual que é a aceitação dos métodos locais, não só cartão de crédito. O cartão de crédito todo mundo sabe que é importante, aqui no Brasil a gente tem parcelamento, etc. Mas é imprescindível você usar métodos locais. Aqui no Brasil tem indústria que usa 50% dos pagamentos feitos em boleto. Então é bastante importante você analisar o mercado e todas as opções e obviamente atender bem com essas formas locais. Não basta criar soluções loucas de integração pagamento online com pagamento offline, que a gente já viu que não dá certo. One Click Payments, como eu falei, compras por impulso. Uma vez que você fideliza o cliente, não só a fidelização por preço, a fidelização por experiência. É muito mais importante você fidelizar o cara pela experiência que ele tem no seu ambiente do que cobrar R$5 ou R$10 a menos no checkout. Eu particularmente compro onde eu me sinto melhor porque eu sei que o preço é basicamente o mesmo. Eu vou pelo benefício.
A gente fez um estudo aí também, isso é uma operação global de online games, com teste AB para ver a mudança da experiência, um checkout com one click e um checkout sem one click. 100% do volume foi dividido para ver qual que convertia melhor. Esse processo durou um mês. O resultado foi, de fato, maior conversão entre quem usou one click, mais de 25% de receita nova usando one click. Eu não sei vocês como lojistas como enxergam isso, mas como usuário eu tenho certeza, obviamente conhecendo a indústria e conhecendo quem trabalha de uma maneira correta, que eu posso usar o one click e vai ser muito mais rápido. Eu não gosto de preencher todo o checkout se eu já conheço a loja e teoricamente se a loja já me conhece. 3D Secure. 3D Secure é uma prática que existia no Brasil alguns anos atrás. Quem está na indústria há mais tempo lembra do Verify by Visa e do Mastercard Security Code. Essa é uma prática que voltou agora para o mercado brasileiro. Basicamente, a validação do cartão de crédito através do seu BIM bancário. Então, você entra com o seu token para validar. Para o lojista, é uma solução fantástica. O risco de chargeback acaba. Porque uma vez que o banco aprova essa transação, você não tem mais chargebacks. E, obviamente, você também consegue usar isso para cartões de débito. De novo, aqui a gente está pensando em otimizar a cadeia de pagamentos. Se eu coloco uma validação de token ou do BIM para todos os meus clientes, o Brasil não está acostumado, vai cair a conversão. A ideia de fazer uma segmentação e um uso dinâmico é que você consegue controlar quando você quer solicitar o BIM. Então, seja por um ticket mais alto do que o normal, um novo cliente, se é um cliente que nunca passou pela loja de vocês, vale a pena validar. Nas próximas você não valida mais. Emissor do cartão, você consegue analisar país de emissão do cartão. Isso é muito importante para linhas aéreas, por exemplo. Quando você tem compras feitas no mundo inteiro, eu preciso saber que em alguns locais do mundo eu tenho maior incidência de fraude do que outros. Então, nesse tipo de situação, é sempre bom olhar em qual país e qual emissor desse cartão, para saber se eu vou ou não efetivar essa transação. Isso foi no ponto de vista do consumidor, do cliente. Olhando na parte de processamento de transações, o que a gente tem? Utilização de bancos ou bancos adquirentes locais contra utilização de uma Cielo, um banco adquirente internacional. Entender qual que é a melhor forma de usar a forma de pagamento local, não só oferecer 50 métodos de pagamento no checkout, que o cara tem que fazer um rollout gigante. Analisar os dados, todo mundo fala de Big Data, mas pouca gente usa a informação que está ali. E obviamente cuidar com um pouquinho mais de carinho da análise de risco de uma operação. É muito comum a gente filtrar muito, obviamente o lojista não quer ter prejuízo, não quer ter chargeback, mas você precisa cuidar da análise de risco, não basta bloquear todo mundo. Quando a gente fala de bancos adquirentes, eu estou falando de cartão de crédito especificamente. Então, qual é a vantagem de você ter uma operação local? A taxa de conversão, normalmente para um adquirente local, ela é maior do que se eu usar um player de fora do país. Porque eu não consigo atingir o banco emissor do cartão, eu não tenho garantia de que de fato é uma transação válida. Então, a vantagem de você usar um player com integrações locais é essa. Se você for uma operação internacional, você pode usar para algumas situações um adquirente internacional. Por exemplo, eu tenho um cartão emitido fora do Brasil, eu consigo fazer um roteamento para um adquirente de fora do Brasil que a minha conversão vai ser melhor. Então a ideia é usar de forma inteligente a integração e as entidades que você tem em cada região do mundo para garantir uma conversão maior. Aqui vocês podem enxergar o impacto da utilização de um adquirente local contra um adquirente internacional. No Brasil, se você tentar passar um cartão emitido fora, num e-commerce, são grandes chances que você tem de ser negada essa transação, por uma questão de processo interno de um banco adquirente de aprovação de cartões. Famoso boleto. Brasil, existem coisas que só tem no Brasil. Boleto, parcelamento da forma como a gente tem hoje, frete grátis, são temas recorrentes nessas conferências de e-commerce. A ideia aqui é saber quando e como usar um método alternativo de pagamento. Se você tem um público que não se adequa a boleto, não adianta você colocar na página. É irrelevante para ele.
E muito mais complicado do que isso é fazer com que ele tenha que navegar muito dentro de uma página de pagamento para achar aquele que ele quer. Então, quando a gente fala de entender o perfil do consumidor, os costumes, qual que é a cultura que a gente está falando, qual é a cultura do consumidor, faz toda a diferença na implantação de métodos de pagamento locais. Análise de dados. O retorno das informações que você tem é muito valioso. Se você souber usar aquilo que os bancos e que as plataformas te devolvem, é garantido que você vai ter ou uma melhora na experiência de usuário ou na conversão. Um exemplo é muito comum agora a cobrança recorrente, mensalidade via e-commerce, etc. Mas é fato que se você tiver uma operação de compras recorrentes e compras pontuais usando o mesmo contrato que você tem com o banco adquirente, a recorrência sempre vai ter uma taxa de conversão menor, porque ela vai sem o CVV, tem todo um processo por trás. Então, qual que é a ideia que os dados trazem para a gente? Se você conseguir identificar qual que é a categoria de cliente, qual que é a melhor forma, o melhor tipo de contrato para que a conversão seja melhor, implanta, vai até o banco adquirente, cobra por isso, porque você tem essa possibilidade de ter vários modelos de negócio dentro da sua empresa. E isso, de fato, traz um aumento de conversão. Existem casos de clientes que têm um código específico, um contrato específico para recorrência, que tem uma taxa de conversão maior do que um e-commerce normal. Porque eles têm isso contratado com o banco adquirente, eles têm um relacionamento, um histórico positivo em cobranças recorrentes. E risco. Risco, todo mundo tem medo de fraude, todo mundo tem medo de tomar um chargeback. A ideia aqui é que você, quando analisa em tempo real os dados que você tem, os dados que são retornados da transação, que você consiga de forma dinâmica analisar qual que é o perfil desse cliente em uma base histórica de dados, não só se aquele CPF ou se aquele cliente já passou na minha base, mas qual que é o histórico desse cartão. Se ele já deu um chargeback, se das 100 transações que ele já teve, ele teve um histórico positivo em 95%. Se você tem esse tipo de inteligência auxiliando o seu negócio, é possível reduzir o falso positivo em 50%. Então, 50% de tudo que você bloquearia, você não bloqueia mais. Então, você tem, obviamente, uma receita extra que é limpa e que para o seu relacionamento com o cliente é a melhor coisa do mundo. Porque a pior coisa, o pior sentimento é quando você é um consumidor idôneo, tenta comprar e a compra não é bloqueada, alguém te liga e fala, você, porque eu quero saber, o cadastro era diferente. Com isso aqui você mata toda a suspeita de um falso chargeback. Resumindo tudo isso que eu falei em 3 passos básicos, como que você faz essa mudança na sua operação? Identifica onde que você está agora. Você tem que entender quais são os processos, faz uma análise 360 em todo o seu negócio, não só no checkout. Entende qual é a experiência do usuário no geral. Onde você quer chegar, se associa a um player que conheça, que saiba o que está falando, define um plano de otimização de pagamentos. E aí, se você está chegando lá, implanta, testa, faz os ajustes. Tem que ter alguém para monitorar. Pagamento, como eu falei no começo, é muito sensível para qualquer operação. Obrigado.